A convidada de hoje é uma pessoa que tem se dedicado a pensar sobre o futuro. E dizer isso não é dizer qualquer coisa. Eu sei que todos nós pensamos sobre o futuro, mas ela tem feito disso um trabalho realmente especial. Não só um trabalho de pensar sobre o futuro, mas também um trabalho de projetar um futuro possível para nós, pessoas negras, a partir das referências do nosso passado, da nossa história e da nossa ancestralidade. Ela é uma produtora audiovisual e estudante de estudo de mídia que já tem se tornado uma especialista importantíssima no tema do afrofuturismo. Eu converso hoje com Morena Mariá. Bem-vindas a mais uma entrevista da série Potências Negras. Morena, meu bem, que alegria ter você aqui no canal. Tô amando também, Obrigada por ter topado o convite para essa conversa. E eu queria pedir para você a coisa que tenho pedido para todos os convidados do projeto, que é para você começar se apresentando. Fala um pouco de você, quem é você, o que você faz, como Morena Mariá se apresenta. Uma coisa fácil, se apresentar é facílimo. Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer para as pessoas que depois que eu comecei a trabalhar e olhar para pesquisa de futuro e tudo mais, eu me tornei uma pessoa que está em busca da cura, assim. Eu acho que isso é a coisa mais importante sobre mim, talvez nesse atual momento. E acho que a gente é dinâmico, né? A gente vai mudando. Mas acho que nesse momento essa Morena está muito comprometida com a cura dela e dos outros que estão ao redor que quiserem vir junto. Bacana. E você tem feito um trabalho importante de pesquisa, de estudo, de investigação do afrofuturismo, que acho que é a maior razão de eu ter te chamado aqui para a gente conversar hoje, porque eu acho que é muito importante a gente falar e pensar sobre futuro e projetar futuro, e acho que você tem feito um trabalho lindo nesse sentido. E eu queria saber como é que você chegou nisso, assim, quais foram as suas andanças, como que o afrofuturismo chegou na sua vida. Eu dei uma rodada por muitas áreas, mas acho que o afrofuturismo chegou em mim a partir da literatura. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, e aí a partir das leituras mesmo de ficções científicas, mais especificamente, através da leitura da Octavia Butler, que é uma autora afro-americana que escreve muito essas temáticas ligadas ao afrofuturismo. Eu tive um primeiro contato, na verdade eu já tinha ouvido falar o termo, mas eu não entendia direito o que era. E aí, com o tempo, acho que essa foi a primeira leitura mais robusta sobre o tema, que me fez ter interesse de fato em mergulhar, assim. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa muito por um hobby, era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, eu tinha meu trabalho, fazia outras coisas e trabalhar com isso foi uma coisa que foi se tornando. Na verdade, as outras pessoas disseram, você tem que fazer isso aí, fala disso aí, que isso daí dá um caldo, sabe? Então foi muito a partir do olhar externo que isso se tornou um trabalho, mas a princípio veio pela leitura e acho que conforme eu fui refletindo sobre o assunto, eu fui vendo o quanto aquilo era relevante para minha vida. Eu sou uma pessoa que tento... Tudo que eu proponho para os outros, eu primeiro testei em mim, digamos. Eu sou minha própria cobaia, assim. E aí, então nesse primeiro momento, o afrofuturismo chegou como uma abordagem da vida mesmo. Eu comecei a olhar para isso, entendendo que era algo mais amplo do que somente a literatura. Eu comecei a pensar, poxa, mas e se a gente trabalhasse a partir de outras abordagens, né? Se a gente pegasse esse material, essa proposição, essa pergunta, que é essa pergunta que vai nortear essas discussões do que é a ficção científica, né? Do e se? E se o futuro fosse diferente? E se a gente não tivesse as violências que a gente sofre enquanto povo negro? Então essa pergunta eu comecei a trazer para minha vida, né? E se eu mudasse determinadas abordagens em determinados espaços, e trazer essa pergunta para dentro do meu trabalho foi o que começou a pipocar essas reflexões e fazer as pessoas dizerem que achavam que aquilo ali dava um caldo, né? E assim, eu ia te perguntar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você tem feito agora, mas eu queria que você tentasse falar um pouco em linhas gerais do que é o afrofuturismo, qual que é essa proposta, porque acho que nem todo mundo que está assistindo tem muita noção ou
talvez tenha algumas pessoas que nem tenham ouvido falar nisso antes, então se você puder pincelar alguma coisa. Situar todo mundo. Sim. Essa acho que é a pergunta de R$1 milhão, sim. né? Todo mundo chega pra mim e fala, o que é afinal o afrofuturismo? Sim. Porque sempre fica numa coisa meio, pessoas com aquelas roupas e, enfim, Pantera Negra, o que tem pra além disso, né? O que tem pra além do que a gente vê meio pincelado superficialmente? Esse nome surge a partir da concepção num artigo de um intelectual branco norte-americano chamado Mark Derry. As pessoas ficam, nossa, mas o cara era branco. Ele analisou as obras de alguns artistas negros e identificou alguns pontos de convergência, né? Que tratava muito dessa recuperação do passado, dessa narrativa de falar que os negros não são daqui, né? Que tem uma experiência meio de abdução, né? Da gente ter sido arrancado da nossa cultura, do nosso território e ter sido trazido para um espaço onde a gente é um ET, um alienígena, né? Então, ele vai identificando essas convergências e aí ele escreve esse artigo, mas ele não tinha, digamos, a ousadia de achar que esse termo, afrofuturismo, ia se tornar um movimento cultural tão grande que ia ser abraçado pela comunidade negra como foi. Então, depois, ele escreve esse artigo em 94, e aí nesses últimos anos a gente vê um florescimento das pessoas entendendo o que isso pode significar, né? De entender que o afrofuturismo vai propor que é necessário que haja uma autoria negra, isso é fundamental, né, para as obras afrofuturistas, apesar de ter sido um termo cunhado por um homem branco. Qualquer obra afrofuturista necessita que tenha sido produzida por um corpo, uma subjetividade negra, e além disso, ele tem essas características de trazer esse resgate do passado sistematicamente, né, de você recuperar a cultura da qual você foi, digamos, expropriado, né, essa cultura que foi arrancada de nós à força pelo processo de escravidão, e também de olhar para o futuro com um protagonismo negro, né, olhar para o futuro e ousar dizer que nós chegaremos vivos no futuro e propondo cultura, né, eu acho que isso foi a coisa que me encantou. Então, nessas minhas leituras poucas das coisas que eu tenho visto, que eu tenho consumido, assim, a coisa que mais me deixa empolgado na discussão é essa coisa mesmo desse exercício de imaginar um futuro, de projetar um futuro em que nós vamos existir, né? E fazer isso de forma criativa, de forma inventiva. Acho que é um movimento muito bacana, que tem influenciado muitos artistas que eu gosto muito, assim. E é um movimento que eu acho bacana de acompanhar, mas que é isso, né? Vai pra além dessas referências puramente estéticas, esse trabalho de resgate, de pesquisa, de investigação, que é um pouco do trabalho que você tem feito muito agora, né? Então me conta agora, sim, um pouco das coisas que você tem feito aí. Eu acho que esse trabalho do resgate, os artistas têm feito isso muito através das suas obras, tem galera na música, no cinema, enfim, tá pipocando muita gente aqui no Brasil. Mas o desafio que eu tenho sentido é de recuperar, dentro desse grande guarda-chuva que é a cultura, né? Como a gente recupera esses, chamando e aí referenciando uma filósofa africana chamada Sophie Oluwole, que é uma mulher nigeriana, os nossos sentidos de mundo. Como a gente recupera essas formas de sentir o mundo, né, que são muito nossas. O que quer dizer amor na nossa perspectiva preta? O que quer dizer sucesso, né? O que quer dizer família? Qual é a nossa forma de amar? Qual é a nossa forma de se relacionar? O que quer dizer dinheiro pra gente, né? Então, é um sentido de procurar, de buscar esse resgate de valores. E também, acho que através da educação, que é a minha ferramenta, o Afrofuturo se tornou um ecossistema de educação, né? Da gente se autoeducar. Afrofuturo é um projeto que você tem. Isso, o Afrofuturo é esse projeto que surgiu de um Medium, onde eu escrevia uns textos, e aí foi se desdobrando. Hoje em dia eu tenho um curso, uma imersão, eu dou palestras e tem pessoas chegando para uma rede, para compor essa rede, né? Pessoas negras de várias áreas. Nesse projeto de educação, a gente vai discutir essa história que foi apagada, né? Porque tem uma perspectiva histórica africana sobre o que de fato aconteceu. A gente não só tem muitas distorções históricas do que aconteceu conosco e com a nossa cultura, mas a gente também tem... Eu sou bastante dura nesse sentido, a gente tem mentiras que são contadas para nós no nosso currículo escolar, né? Então, o meu desafio tem sido como a gente propõe outras referências, como a gente resgata esse sentido histórico e essa crítica histórica
a essa visão eurocêntrica que nos foi ensinada, digamos, empurrada goela abaixo, né? Porque isso acontece não só na escola, mas também na mídia, enfim. A gente é educado no conjunto da sociedade. E é um processo de violência mesmo, né? De apagamento. Grande. Muito grande, porque aí a gente se sente sempre fora do lugar. Essa experiência que o afrofuturismo vai traduzir, de dizer que nós não somos daqui e de reivindicar essa identidade de quem não é daqui, de negar esse processo que nos foi empurrado, né, dessa visão cultural eurocêntrica, é um processo de resistência, né, de dizer nós não somos daqui e embora a gente não possa saber de onde viemos exatamente, né, porque, enfim, nós não temos esse acesso, mas a gente vai sim recuperar os nossos sentidos do mundo, a gente vai sim recuperar a nossa forma de viver, a gente vai sim recuperar esses saberes, né? E dizer que esses saberes são válidos. Eu acho que isso é muito importante. A filosofia eurocêntrica vai dizer que a filosofia africana não é filosofia. Os nossos conhecimentos, eles são sempre colocados nesse lugar da crendice. Nunca é tecnologia, é sempre crendice, é sempre, né, o conhecimento das ervas. É aquela avó, aquela rezadeira, aquela mulher que não tem instrução, né? Colocado nesse lugar pejorativo. E o meu trabalho no Afrofuturo tem sido trazer esses conhecimentos para o centro da conversa e entender como a gente faz para estruturar as nossas vidas em torno desse conhecimento. E aí é um trabalho duro e muito audacioso, que está muito no início. Agora eu estou nesse processo de estruturar um negócio que tá aí, tá caminhando, que você sabe que é difícil. Negócio é B.O. Mas eu resolvi encampar essa tarefa e tá sendo muito gratificante. Ouvir os relatos das pessoas e todos os retornos que eu recebo são muito legais, né? O futuro é negro. O passado e o presente também. E o afrofuturismo existe justamente para apresentar novas narrativas de futuro baseado na ótica de pessoas pretas. Para mostrar um pouco das suas visões desse futuro, alguns autores e artistas incorporam o afrofuturismo em suas obras. Um exemplo é o escritor Fábio Cabral, que além de escrever artigos sobre afrofuturismo, debate sobre afrocentricidade, ficção científica, mitologia e ancestralidade em suas palestras, oficinas, podcasts e no seu canal aqui no YouTube. Já o compositor e pianista Jonathan Fer aposta na estética afrofuturista não só na sua música, que ele define como urban jazz afrofuturista, mas também nos curta-metragens que ele mesmo dirigiu para o seu álbum Trilogia do Amor. Tem também Mariwo, um movimento multimídia independente que conecta pessoas e cria um espaço de trocas. Inspirado nas expressões afro-urbanas, a plataforma se vê como uma experimentação multicultural, transitando nos campos da sonoridade e artes visuais. Quando a gente resgata nossa história e ancestralidade, reconhece as nossas raízes e é capaz de criar ramos em direção ao futuro. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Até amanhã! E o que você tem visto nesse trabalho? Assim, você falou que é um trabalho que ainda é incipiente e tal, mas o que tem aparecido já dessas conversas, dessas investigações? O que você está descobrindo aí nessas suas andanças? Tô descobrindo muita coisa. Agora eu tô estudando cosmologia. Que maneiro. Eu sou meio aleatória, porque eu tenho umas referências aleatórias. Você estuda filosofia e estudo e cosmologia, né? Então, eu tô estudando o que é o tempo na perspectiva africana, né? Maneiro. Como que a gente tá falando de futuro, mas a visão africana do tempo, ela se relaciona muito mais com o passado, né? Então, eu comecei a tentar entender como é que eu vou falar de futuro a partir dessa perspectiva, porque os estudos todos que eu lia sobre futurismo, o futurismo enquanto uma disciplina de estudo, que já existe, enfim, há muitos anos, ele é uma disciplina que nasce na Itália e que ainda hoje, quando você vê essas discussões, eventos, palestras, é sempre numa perspectiva eurocêntrica, assim, nem considera, o futurismo em geral, do senso comum, nem considera a questão racial. Um amigo meu que estuda também futuro, recentemente a gente foi participar de um evento juntos e aí ele falou que o futurismo ele previu o uso esse uso que a gente faz da videochamada, mas não previu a entrada da mulher no mercado de trabalho. É um futurismo que ainda olha muito para esse avanço tecnológico e muito pouco para as mudanças sociais que a gente vai ter e que acabam engolindo essas mudanças tecnológicas. O meu interesse de estudar futuro, para além de pautar, a gente vai estar vivo e tal, isso é muito importante, a gente precisa chegar vivo.
E vida é prioridade, né? Mas para além disso, quais são as outras camadas? E essas outras camadas são a gente poder pautar isso. Porque quem está pautando essa discussão do futurismo não está muito interessado. E tudo bem, a gente é capaz de dar conta dessa discussão a partir da nossa própria perspectiva, né? E sobre tempo, sobre essa perspectiva de que a gente tem um passado muito concreto, né? Isso é algo muito relevante na cultura africana. A gente tem um passado que é onde a gente busca os conhecimentos para construir o futuro, né? Que é onde a gente se ancora para fazer essa construção do futuro. E aí, nesse movimento que a gente já um pouco mais popularmente já conhece como Sankofa, né? Que é aquela figura do pássaro com a cabeça voltada para trás, que na filosofia Akan quer dizer que a gente precisa retornar ao passado e tomar aquilo que ficou, né? Ou seja, a gente não precisa ter vergonha, né, daquilo que a nossa avó sabe. Ah, minha avó sabe benzer, sabe usar banho de erva, faz chá. Então eu acho que esse é um momento em que eu estou muito focada em entender o que esse passado nos diz. Uhum. Porque se a gente for construir um presente, a gente precisa conhecer bem o que foi esse passado, né? E ter essas referências à mão. Eu acho muito bonito pensar essas coisas, porque à medida que você vai falando, me remete a coisas que estiveram sempre ali, que algumas referências que estiveram sempre na cultura mesmo da gente, né? A relação com os mais velhos, a coisa de respeitar os mais velhos, de ter essa relação com essa figura, é um pouco desse elemento de reconhecimento e de conexão com a ancestralidade que sempre teve na formação da gente, que a gente sempre ouviu desde criança e que às vezes a gente deixou perder um pouco dessas coisas. E eu acho que é importante fazer esse resgate, porque pra mim essas coisas têm a ver com um projeto civilizatório, né? Total. Com imaginar um futuro e projetar esse futuro e construir esse futuro a partir dessas referências que a gente tem, é entender que essas referências que a gente tem são outras, que a gente está vindo de um outro lugar, que a gente está vindo de uma outra visão de mundo, que a gente está vindo de outra tecnologia, né? Outros conhecimentos, e a gente está produzindo um outro modelo de sociedade também que não se compromete com esse modelo de sociedade que a gente tem agora, porque ele é violento, destrutivo e racista, né? Sim. E acho que é um pouco por aí. Eu gosto muito dessa perspectiva, tenho ficado muito encantado por essa perspectiva, porque eu acho que provoca a gente para ir um pouco nesse lugar. E principalmente porque, pelo menos para mim, acho que pelo que você estava falando, talvez faça sentido para você também, que é a coisa de perceber uma revolução completa na minha vida a partir disso, né? De cada atitude, cada pensamento, cada decisão é um pouco pautada por esse futuro que eu imagino não só para mim, mas para nós todos, assim. É pensando num outro projeto civilizatório, no jeito de trabalhar, no jeito de cuidar da minha casa, no jeito de cuidar da minha relação com as pessoas. Acho que isso tudo é muito isso. É muito diferente, sacode muito, né? É muito isso. E me sacudiu muito também. Eu acho que esse é o principal retorno que as pessoas me dão, assim, quando a gente participa de alguma atividade educativa. Isso sacudiu a minha estrutura, isso mudou a forma como eu vejo e me relaciono com o mundo, porque, de fato, a gente vem de um outro berço civilizatório, né? O pesquisador senegalês Cheikh Anta Diop vai falar dessa teoria dos dois berços, né? E vai falar das diferenças. Essa visão de futuro pessimista, ela não pertence ao nosso berço civilizatório africano e que hoje compõe a nossa vida na diáspora africana, né? E também ameríndia, enfim. Mas o que ele vai dizer é isso, que essa visão pessimista, competitiva, destrutiva, que opera pela conquista e pela destruição do que é o outro, né, do que é outer, né, pela xenofobia, especialmente. Ele usa esse termo, né? A xenofobia é uma característica desse berço que ele vai chamar, que é o setentrional, que é o que vai dar origem à cultura eurocêntrica. Toda essa salada, essa grande mistura de conhecimentos, de reconhecimento desses saberes da nossa avó, da nossa família, é muito rico você começar a ter esse contato com essas referências e começar a reconhecer isso em você. Uhum. Eu acho que é isso que sacode a gente. Sim. A gente começa a fazer as pazes com quem a gente é de fato, de verdade, né? E aí a gente começa a reencontrar um caminho. E pra mim também pensar sobre o futuro me sacode, porque eu entendo que a vida ela é dividida em quem veio antes, assim como
enfim, vários povos africanos entendem a vida assim, né? Quem veio antes, quem tá vivo e quem virá. Quem virá já tá aqui, né? De uma certa forma. Então, a gente tem uma responsabilidade de deixar um legado e a gente não tem o direito de ser pessimista. E isso é uma coisa muito importante pra mim, assim. Eu tive muitas conversas com a minha avó, e eu sempre falo isso em todos os lugares, que eu passei a registrar sistematicamente essas conversas com ela. E isso mudou a minha visão do que é o futuro, porque eu comecei a entender que já foi muito mais difícil. Então eu não tenho o direito de ser pessimista, porque não faz tanto tempo. Minha avó nasceu em 37, então não faz tanto tempo assim, do ponto de vista histórico. 37 foi ontem, né? E a gente conseguiu evoluir muita coisa. Então, ser pessimista, para além de não ser algo da nossa cultura, não é um direito nosso. Porque foi muita batalha pra gente conseguir vencer os obstáculos que a gente venceu e chegar onde a gente chegou. Né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, sabe? A gente tem um compromisso de manter isso numa perspectiva de continuidade também, né? Porque, pra mim, quando eu penso que isso tudo, a minha atitude mais pequena tem a ver com um projeto civilizatório, é porque a perspectiva da coletividade sempre atravessou a gente, né? Outras pessoas trabalharam na coletividade para que nós estivéssemos aqui e a gente precisa entrar nesse movimento de continuidade, de trabalhar nessa perspectiva também, né? Sim, e eu acho que essa perspectiva de continuidade não é uma perspectiva que nos faz ficar pesados, né? Não é uma coisa, nossa, uma responsabilidade que eu fico down. Não é isso, né? É um reconhecimento que eu sou fruto da luta de alguém, né? Todos os direitos que a gente tem acesso, tudo que a gente conquistou e ainda conquista é fruto de um processo histórico e de luta de muita gente. Então, não é pra gente ficar enfadado, cansado, deprimido. Na verdade, isso precisa nos dar alegria, porque a gente sabe que a gente vai deixar um mundo melhor para quem vier depois da gente, melhor do que a gente encontrou. E eu acho que é um pouco essa noção de circularidade, né? De que a gente só tá trabalhando para melhorar aquilo que nos foi legado. Quem veio antes fez o que podia fazer e nos deu o que podia nos dar, né? E daqui para frente o bastão é nosso e a gente tem esse dever, mas que é um dever afetuoso, né? Que é um dever através do amor, de deixar um mundo mais humano, mais justo. E eu acho que esse mundo mais humano e justo, porque eu puxo sardinha mesmo, está numa cultura como a nossa, está nessas culturas que foram invisibilizadas, colonizadas, abafadas, né? Eu acho que esses saberes serão fundamentais para a gente conseguir, de fato, construir um outro futuro que não seja baseado em destruição do planeta, destruição de nós mesmos, fome, que não seja essa distopia, né? Essa visão pessimista de que o mundo vai acabar, de que não vai durar mais nem 100 anos. Eu escuto muito isso e eu sou otimista incurável. Ninguém me cura do meu otimismo. Acho que é por isso, porque teve gente antes de mim que foi mais otimista que eu, sabe? Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E assim, quero poder construir esse futuro com vocês, estamos juntos. Ah, só vamos! Estamos juntos. Já quero! Juntos. Já estamos, né? É isso, já estamos nesse caminho, já estamos nessa construção. Obrigada por esse convite. Muito obrigada, meu bem, maravilhoso. Pra mim é maravilhoso te ouvir falar e projetar esse futuro, porque eu também acredito muito nisso, assim. Eu sou uma pessoa que nunca deixa a minha esperança cessar, né? As mudanças, elas são tão possíveis que elas já estão acontecendo, nós já estamos construindo, promovendo essas mudanças. E esse caminho é um caminho potente. Acho que o objetivo dessa série é de falar sobre potências. É para falar sobre isso, sobre essas coisas que a gente pode construir, que a gente está construindo. Então, muito obrigado por esse trabalho, por esse papo. E é isso aí, tamo junto. Maravilhosa.